Para quem esteve aqui, acaba que eu repito um pouco o que é o Projeto Estufa. Para as pessoas que estão chegando agora, o Projeto Estufa é um projeto que pensa futuros, futuros que estão acontecendo já no presente, futuros que a gente quer criar. Então, muito para a gente se abastecer um pouco de lentes e de visões para que a gente possa fazer as melhores escolhas, porque são essas escolhas que vão determinar os futuros que a gente vai acabar construindo. E assim, muito do futuro vem carregado nesse momento com medo da mudança, medo vindo da incerteza de para onde a gente está caminhando. Então a gente busca trazer exemplos, pessoas que já estão fazendo essa transformação e que conseguem envolver vocês ou inspirar vocês de alguma forma a fazer parte também dessa transformação, porque, querendo ou não, a gente está mudando todo o tempo, né, na evolução. E a gente tem hoje é o último dia do Estufa. Nesses 2 primeiros dias a gente ouviu sempre pela manhã visões mais amplas do mundo, de como as pessoas, a tecnologia está influindo, mas também o que a gente quer discutir muito é essa fronteira entre a tecnologia e o humano, porque lembrando sempre que quem está criando a tecnologia é humano. Então, a gente precisa voltar à essência desse humano, trazer essa consciência cada vez maior, então entrar em contato com a gente, com a natureza, com esse mundo real que a gente ainda pode chamar de real, dentro desse quadro já de realidades mistas. E depois, se vocês não viram ainda, mas passem na exposição, na entrada do evento, onde vocês vão ter mais materializada esse futuro de realidades que a gente já vive, porque a gente vive com uma tela na mão, então a gente está sempre no virtual e aqui, convivendo com essas realidades todas. Então, materializando isso, isso vai ficar cada vez mais presente na nossa vida. E então a gente precisa estar muito no nosso eixo, muito em contato com quem nós somos de verdade e com esse humano, que é esse humano que vai permitir com que a gente construa ou lide com a tecnologia de uma forma não distópica, mas mais utópica, talvez, né? Mais ideal e mais que favoreça o melhor que a gente tem. Então, o melhor do humano com o melhor da tecnologia vai ampliar a nossa capacidade e vai trazer potência, exponencializar e vai nos ajudar a criar e a se expressar cada vez melhor. Se a gente parar de se conhecer e ficar só sendo conhecido pela máquina ou por quem está criando a máquina e criando os dados e essa programação, a gente realmente vai perder talvez aí um contato e vai ser mais difícil essa transição. Então, né, hoje a gente tem o privilégio de ter uma das maiores autoridades em economia criativa do Brasil, internacional também. A Ana Carla Fonseca é uma companheira de longa data. A gente começou a falar de economia criativa no São Paulo Fashion Week em 2007. Ainda era em grupos fechados, a gente fazia grupos de 15, 20 pessoas para tentar chegar a uma linguagem comum entre criativos e pessoas do mercado, CEOs, pessoas da tecnologia, porque a gente achava importante encontrar essa linguagem comum que ainda não existia. Mas para todo mundo era ainda muito remoto, eles não entendiam muito bem o que seria economia criativa. São Paulo Fashion Week, para quem não sabe, é um case de economia criativa reconhecido pela ONU, por ser um hub que conecta pessoas criativas que fazem novas parcerias e dali a gente consegue ter outras visões, outras alternativas, outras perspectivas, profissões que são criadas, o mercado se transforma a partir disso. E é um pouco isso que a gente aprende com profissionais, especialistas como a Ana Carla Fonseca, que traz essa visão. Ela é uma estudiosa de cidades, mestranda, doutoranda, pós-doutoranda, não vou saber falar todos os títulos, em arquitetura e em cidades, conhece muito o que acontece também em outros lugares, então vai trazer para a gente uma perspectiva de como as cidades elas são esses espaços que promovem cada vez mais a criatividade e vão ser também o lugar onde vão surgir
novas profissões, onde a gente vai poder falar um pouco de futuro do trabalho também. Ana Carla Fonseca, obrigada. Agora deixa eu me acertar. Agora... Você não precisa, mas se quiser se ouvir, põe o fone. Estava brincando com a Graça, como é que eu vou me ouvir? De repente eu brigo comigo e a gente já vai começar com um problema. Muito bom dia, muito bacana ter vocês aqui, fico super agradecida pelo convite. A Graça é muito modesta, mas na verdade ela é uma dos grandes arautos da discussão de economia criativa no Brasil, e antes até desses encontros, né, a gente agora, para vocês terem uma ideia, está fazendo um levantamento para o Banco Interamericano de Desenvolvimento e, portanto, pega do México para baixo todo mundo, tem sede em Washington, uma organização bem importante, e a gente está tentando encontrar exemplos absolutamente vitais que sejam como processo profundamente inspiradores para outros países na lógica de desenvolvimento mesmo, né, a partir da criatividade das pessoas. E, invariavelmente, um dos casos que a gente quer retratar é o da São Paulo Fashion Week. E a Graça transborda, né, muito mais do que São Paulo Fashion Week. Toda vez que converso com ela sobre pizza, sobre plantas, ou qualquer coisa, eu aprendo um monte. Então, muito gostoso estar aqui. Obrigadíssima pelo convite. Para a gente trocar figurinhas, a ideia é a gente trocar figurinhas. E eu fico especialmente contente de estar aqui, embora numa situação bizarra, porque a última vez que a gente se encontrou, a Juliana, a Graça e eu, as duas estavam no palco e eu estava aí, né? Agora a gente trocou. Elas fizeram o encontro de abertura de um projeto chamado Meu Futuro é Agora, que foi depois complementado pelos Diálogos Startupeiros. E foram 22 edições no Farol Santander o ano passado, e, nossa, lotado, todo mundo participou, foi bem bacana. Aliás, tá nos vídeos, depois eu passo para vocês os links. Se eu acelerar demais, o que é sempre o caso, você, por favor, me... Não tem problema? Ótimo. Então, encontrei outra tagarela como eu, é isso? Vamos a 220. Muito bom. Só para vocês situarem um pouco do que a Graça estava comentando, toda a lógica de economia criativa e esse diálogo que estabelece com a cidade vem ganhando muito corpo. Eu venho do setor corporativo, trabalhei 10 anos na Unilever, morei muitos anos fora, em diferentes países, e abri a Garimpo, Garimpo de Soluções, quando eu morava ainda em Milão, expatriada, e resolvi voltar para o Brasil para a gente tocar esse tema e encontrar outras cabecinhas fora da água, buscando algum rumo próprio. E nesses 14 anos, muitas coisas já aconteceram vinculadas à economia, criativa e cidades. Esse é só o portfólio da Garimpo, né? A gente teve aí uma série de palestras, de projetos especiais. Agora vai começar um no Vale do Ribeira, que é uma região muito próspera em termos de criatividade, de possibilidade de transformação, por ser, inclusive, a região mais pobre de São Paulo e ter tudo ainda em estado preservado. Muitas tradições, muitas coisas incríveis nessas lógicas de tempo. Livros para download gratuito e realmente em vários países, diferentes cidades, para a ONU, para o BID, para diferentes instituições. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês tem esse filtro de olhar, tem esse recorte do que a gente vai acompanhando no resto do mundo, do que a gente vê acontecendo no Brasil, do que a gente vai provocando junto. A Garimpo é uma empresa privada, mas assim como os trabalhos que a Graça desenvolve, a gente às vezes fica na dúvida se é mais mercenário ou missionário, né? Porque a gente se envolve com muitas coisas que a rigor não trazem retorno agora, mas que a gente sabe que trazem um retorno enorme para o contexto no qual a gente vive. E o contexto do qual a gente vai falar aqui claramente é a cidade. E a primeira coisa que eu queria compactuar aqui, depois a gente pode brigar à vontade, mas eu acho que vocês vão concordar, é que a economia não é mais como era antigamente. E quando a gente pega um gráfico que inclusive é do BID, e vocês vão se reconhecer um pouquinho mais para frente, então eu trago histórias de um pouquinho mais de trás, vocês vão ver que aqui nessa série temporal, que começou em 1900, a gente tem diferentes tecnologias plotadas, né? Telefone, eletricidade, automóveis, e a gente vai lendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Esse é o tempo que demorou para que essas tecnologias fossem adotadas em massa. Eu me lembro da minha avó comentando que quando ela morava aqui, enfim, chegou da Itália, morava aqui pertinho até, eles usavam barras de gelo no tanque, porque ninguém tinha geladeira, né? Isso foi ontem, né? É uma história que eu praticamente vivi, contada pela minha avó, que vocês, que são mais distanciadas desse tempo, talvez da bisavó,
Mas são coisas muito rápidas. Então, a gente vê o tempo que demorou para que o telefone pudesse ser adotado por muita gente. A gente pega os filmes antigos, aqueles em branco e preto, ainda com telefone na parede, em que falava telefonista, número 1234. A gente fala, nossa, a gente tem 9 dígitos no celular e não dá conta. E conforme o tempo vai passando e a gente vai chegando aqui nas últimas tecnologias, a gente percebe que mal a gente as lança, e elas já são adotadas muito rapidamente. Então, a gente tem as 3 últimas nesse gráfico, redes sociais, smartphones e tablets. E a gente pode pensar que, quanto mais a gente andar, mais vertical será essa linha. Do ponto de vista humano, isso traz uma enorme confusão. A gente está dentro da confusão e talvez não perceba. Mas se vocês pensarem hoje no que a neuroplasticidade, no que é o cérebro de uma criança pequenininha, de 2, 3, 4 anos, é diferente em termos de áreas desenvolvidas frente às de vocês, frente às da minha geração, porque as crianças hoje já vêm numa vibe de fazer 912 coisas ao mesmo tempo, de pegarem qualquer traquitana digital e ensinarem os pais sem saberem falar ainda, mas já ensinam, mais rapidamente, inclusive, do que vocês e muito mais rapidamente do que eu. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade enorme em seguir um raciocínio linear ou em descer em profundidade as coisas. Não é nem bom nem ruim, simplesmente é. E a questão é que a gente tem pessoas com diferentes formas, inclusive, de trabalhar as informações, convivendo nesse momento de tempo, né? Nessa nossa fase. Mas, na economia, isso causa uma enorme confusão também. Por quê? Porque, tradicionalmente, a gente inventava alguma coisa, lançava uma coleção, etc. Imagine, as coleções de moda, né? Daí tinha um tempo, né? E você falava, ufa, agora descansa um pouquinho até criar nova, e daí a coisa vai. Agora tudo é tão rápido, porque alguém lançou em Singapura, o outro viu no Canadá, a gente se inspirou com os dois, e o que a gente acabou de tirar uma foto, colocar no Instagram, alguém não sei onde viu e faz uma coisa super parecida com a nossa. Então, tudo fica muito mais acelerado, tudo circula com uma rapidez incrível. Então, se dinheiro circula tão facilmente no mundo, se tecnologia também, se inspiração também, o ativo econômico mais precioso que a gente tem é a capacidade de cada um de nós de inventar coisas novas. Mas não só inventar coisas novas, coisas diferentes e que sejam percebidas como tendo valor. Porque às vezes a gente faz uma coisa incrível, fala, olha que máximo, e fora a mãe da gente, ninguém mais acha que é o máximo, né? Então, como é que a gente traz esse olhar da inovação, que é o reconhecimento pelo outro de que aquilo também tem valor? Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha a idade de vocês, a gente pegando um gráfico como esse das marcas mais valiosas do mundo, a gente teria a Shell, grandes empresas que trabalhavam coisas pesadas. Agora a gente tem Google, Microsoft, IBM, Amazon. São empresas que trabalham com dados, que é o petróleo do futuro, que trabalham com os intangíveis, como a Graça mencionava, né, a capacidade criativa da gente, que trabalham com a capacidade narrativa. E aí vocês já devem ter percebido isso no dia a dia, ou vocês vendo algo, ou vocês criando algo, que quando a gente envelopa aquele algo com uma história, as pessoas atribuem um valor diferente, porque elas se sentem parte daquela história. É a lógica da novela de antigamente levada à 50ª potência. Desde as coisas mais simples, a gente vê um vestido, vê um anel, vê algo e fala, que anel bacana, bonito. E alguém fala assim, não, você não tem noção do que seja esse anel, deixa eu te contar. Esse anel tem uma pedra que foi descoberta em 1900 e bolinha, na casa da dona Maricota, que foi casado com seu fulano, que foi quem inventou a forma de fazer a celulose virando... E daí aquele anel deixa de ser um anel e passa a ser um universo de referências. Então, quanto mais a gente vai envelopando aquilo que a gente está fazendo, com sentimentos, com histórias, com narrativas, com storytelling, mais bacana é para a gente compartilhar o que a gente quer, e para as pessoas se sentirem engrandecidas com o nosso universo. Isso é super importante no dia a dia da gente, desde uma conversa com alguém que a gente nunca viu, até, claro, trabalhando com o que vocês vierem a criar. Só que o futuro também vai mudando. E nessa lógica do futuro não ser mais como era antigamente, o Japão fez um hotel que é alucinante, em tradução livre chama Hotel Estranho. E a proposta desse hotel é que a gente não tenha contato com ninguém do staff do hotel que seja gente. Só tem avatares, só tem tecnologia. Vem um robozinho, leva a mala da gente para o quarto, a gente liga às 3 da manhã para saber qual é o fuso, atende atendimento eletrônico. Então, assim, chega uma hora que é um desespero de causa. A gente encontra até gente, mas são hóspedes,
mas staff não tem. E na hora de fazer o check-in, vocês podem escolher fazer com essa moça, que é um avatar, claramente, ou então com esse moço. Vocês podem escolher. E conforme o tempo vai passando, mais em desespero a gente fica, porque a gente precisa de contato com gente. A gente quer contar história, a gente quer saber se a pessoa também dormiu direito, quer saber o que tem naquele bolinho, se foi gostoso, o que ela comeu, porque eu não entendi o que é aquela... A gente precisa de contato do ser humano. Então, o bacana das tecnologias digitais, e o futuro vai muito para essa linha, é como é que a gente utiliza as tecnologias para nos reaproximar das pessoas, e não para nos afastar delas, né? Não para fingir que a gente é um avatar, e sim para a gente poder se conhecer, inclusive, melhor a partir dos outros. Se vocês pegarem os estudos mais abalizados, das fontes mais fantásticas, como McKinsey, Fórum Econômico Mundial, Economist Intelligence Unit, todos os think tanks, todos os grandes centros de pesquisa, esses aí são só ilustrações, vocês vão ver que eles convergem para algumas conclusões e eles são super diferentes em outras conclusões. Nas convergências, a gente tem coisas como que vocês que estão chegando ao mercado de trabalho agora tenderão a ter 5 profissões ao longo da vida de vocês. Não são 5 trabalhos, são 5 profissões. Quem é que faz moda? Quem estuda moda? Pois é, vocês acham que vocês vão fazer moda para o resto da vida? Não! Vocês talvez comecem fazendo moda, daí vocês vão começar a desenhar alguma coisa que vai envolver robótica, vocês vão se apaixonar pelo mundo da robótica, vão descobrir que o barato de vocês é a robótica. Depois, lidando com robótica, vocês vão começar, um dia, passeando pelo Ibirapuera, a ter uma inspiração de fazer alguma coisa vinculada com a natureza, e vocês vão descobrir que, na verdade, vocês são botânicos, e a coisa vai mudando. Até porque muitas profissões vão indo embora, e outras tantas profissões vão surgindo. Quando eu comecei a estudar, eu sempre pensei que você fazia medicina, eu já me via estudando e morrendo como médica, né? Porque era a coisa mais natural, eu sou médica. Agora a gente não é mais nada, isso é uma delícia, porque não é um contrato eterno, que você diga, poxa, mas descobri outra coisa, não tem que morrer abraçada. Que legal, e que seja assim enquanto for bacana, e depois tem outras coisas bacanas para a gente descobrindo. 5 profissões, turma, preparem-se, a vida vai ser muito divertida, né? Outra coisa para a qual esses estudos convergem é quanto às habilidades do futuro. E aqui são algumas delas. E, na verdade, essas habilidades são habilidades do presente, que a gente vai atrofiando. Lembram da história do cérebro são diferentes? A gente vai atrofiando essas habilidades por falta de prática. Só que essas habilidades são aquelas que vão nos ajudar, vão ser como os nossos canivetes suíços, as nossas bússolas, para essa viagem para o futuro. Como se eu dissesse a vocês, a gente vai viajar, façam as malas, mas eu não digo para onde a gente vai. Vocês falam, beleza, eu levo o quê? Regata, sandália, levo coisa de neve, não sei para onde eu vou. Então, a gente não sabe para onde a gente vai. Mas a gente invariavelmente coloca escova de dente, calcinha, cueca, tem coisas que a gente bota na mala para onde quer que vá, não é? Essas são as habilidades do futuro. E o que são essas habilidades? Por exemplo, visualização espacial. Visualização abstrata. O que é isso? É eu conseguir conceber algo na minha cabeça que vai ser depois uma criação. Então, uma habilidade para vocês, fantástica. Aliás, para todo mundo, mas vocês vivem disso. Só que no dia a dia, a gente tende a perder isso porque vai delegando para os aplicativos. Ou vai delegando para as tecnologias. Então, a gente vai até a padaria, o restaurante, a lanchonete, o que for, vai pagar R$10, tira 8, fala, peraí, 10 menos 8, já recorre, quando a conta parece complicada, às maquininhas, né? Vai fazendo a conta no celular. Ou a gente vai daqui até lá, bota no Waze e no Google Maps, que são maravilhas da invenção, esquece o meio do caminho, né? Vai de lancha, quando vê, já chegou, não vai de veleiro para ver o caminho. Se acabar a bateria do celular e não tiver como recarregar, a gente não sabe voltar para casa, né? Porque a gente não viu para onde foi. Então, a gente vai embotando, a gente vai atrofiando essas habilidades de pensar no abstrato. Porque a gente não se situa espacialmente, porque a gente não faz conta. Não precisa fazer tabuada de 327 vezes 429. Existem outras formas da gente lidar com números. Por exemplo, música. Música é matemática inteira. Como é que a gente vai lidando com os compassos? Como é que a gente vai entendendo aquela lógica que é de espaços iguais e vai contando. Então, existem formas e maneiras da gente trabalhar essa capacidade abstrata. Mas a questão é que, se a gente não se ligar, que a gente vai delegando para essas traquitanas a capacidade de desenvolvê-las, a gente vai
cada vez mais ficar refém das tecnologias digitais, porque a gente não vai saber o que a gente tem de potente. Outra história, inteligência emocional. Não precisa nem falar muito, né? Vocês têm, talvez, poucas referências de eleições anteriores, ou de muitas eleições anteriores. Mas eu, sinceramente, nunca vi tanta polaridade como a que a gente acompanhou nas últimas eleições, né? Irmão brigando com irmão, primo que não se fala mais, amigo de infância que, de repente, descobriu que o outro é um idiota, 60 anos depois. Né? Então, ou sempre foi, ou o idiota é você, porque não faz sentido. Coisas que hoje não cabem mais. E quanto mais a gente defende que inteligência emocional é importante, mais a gente acha que o outro é um pateta porque não pensa igual a gente. Né? Então, a gente tem que ser um pouco mais permissivo com a gente, no sentido de se provocar a conversar com gente que pensa diferente. Né? O cara é um careta, o cara é idiota, o cara é... Será? Só porque não pensa igual a gente? E numa cidade como São Paulo, a gente acha que, nossa, cidade é enorme, mas é um ovo, porque em qualquer lugar onde eu vá, eu encontro pessoas que eu conheço. Claro, porque eu sempre circulo nas mesmas ilhotas. E assim a gente não tem contato com o que é diferente. Só que a gente não ter contato com o que é diferente significa a gente não ampliar o repertório da gente para se virar nas situações mais inusitadas. Como se um dia, quando vocês resolverem ter filhos, que é pelo que eu passo hoje, a Graça me dá grandes dicas, o filhote de vocês chegasse da escola dizendo, mamãe, papai, vim com a tropa do futebol, que vai almoçar aqui em casa daqui a meia hora, só que um é diabético, o outro é vegano, o outro tem intolerância à lactose, o outro não come glúten, o outro detesta a fritura, aquele ali, nossa, eu nem sei o que ele come, porque ele só come chiclete. Chega uma hora que você fala, o que eu vou servir para essa turma? Se vocês não abrirem o armário da cozinha e descobrirem um mundo de repertório, vocês não vão conseguir fazer algo que atenda a todo mundo. Essa é a situação pela qual vocês vão passar cotidianamente. Né? Como é que a gente vai se municiando de coisas que parecem que não têm nada a ver umas com as outras, mas que na prática do dia a dia vão dando a vocês referências para vocês fazerem coisas que saiam do mais do mesmo. Porque no mundo globalizado, o mais do mesmo é tudo que ninguém mais quer. Né? E isso é bem bacana. Então, quando vocês resolverem fazer um curso de sânscrito, quando vocês resolverem vir aqui para fazer um curso de como é que eu cuido das orquídeas, como qualquer coisa que a rigor não tenha nada a ver com o que vocês fazem, der vontade a vocês, façam. Porque em algum momento isso vai ser bacana. Né? Vocês vão ampliando o repertório. E quanto mais a tecnologia avança, mais a gente passa a ser valorizado pelo que faz a gente humano, que são justamente essas habilidades. Se vocês falarem com os diretores de pesquisa mais gabaritados da IBM, que é aqui do lado, ou de outras instituições que vivem de tecnologia, todos eles dizem que as tecnologias nunca vão ser capazes de lidar com ética, com empatia, com criatividade, com inteligência social. Então, vamos delegando essa turma toda das tecnologias a capacidade de fazer aquilo que a gente não está a fim de fazer, de burocracia, de processos repetitivos, e vamos aproveitar o que só a gente tem, né? E dar um gás no que só a gente tem. Isso é o grande barato da gente trabalhar com uma visão de futuro. Mas como é que a gente traz as cidades a bordo? E aí a defesa que a gente faz é que as cidades podem ser grandes plataformas para o desenvolvimento dessas habilidades. Por quê? Porque a gente é cada vez mais numeroso. O ser humano não para de crescer, né? Como número. Para vocês terem uma ideia, se a gente comparar a população de 2011 com o estimado que a gente terá em 2050, a gente passará no mundo a ter de 7 bilhões a 9,3. Em 40 anos, a população cresce 30%. É muita gente, né? Só que se esse é um crescimento de 33%, a população urbana vai crescer mais de 70%. É muito rápido, é muita gente vindo para os espaços urbanos, de todos os tamanhos, cidades pequenas, médias, grandes. A gente tem um fartão e fala assim, eu vou embora, vou morar em Trancoso, que também é cidade. Né? Vou para uma cidade pequena, também é cidade. Ninguém vai morar no meio do mato. Então, como é que eu faço para que esses ambientes nos quais a gente mora, cidades pequenas, médias, grandes, sejam cada vez mais cidades bem resolvidas, que é o que a gente chama de cidades criativas? E para vocês terem uma ideia, não só a gente cresce, e a gente cresce rápido, mas essa é a tendência cada vez mais fortalecida de crescimento da população no mundo. Esse site, Nosso Mundo em Dados, é muito bacana. Se vocês entrarem, vocês vão encontrar os mais malucos mapas, porque eles vão reproporcionando os países conforme uma variável X. A variável aqui é a população. Então, vocês notam que a Índia virou um pedação, né? Porque 1,3 bilhão de pessoas. A China também, olhem só que espaço ocupa no mapa. O Brasil até que ficou menorzinho, olhem só.
Tem países que sumiram, né? Viraram uma salsicha. Aqui na Europa, então, tem uns que a gente nem vê mais. A África ficou muito maior do que é. Porque os países que mais crescem, inclusive, em termos populacionais e de população urbana, são os países nos quais as desigualdades são maiores. Então, a gente definitivamente tem que resolver o lance das cidades. E como é que a gente se prepara para isso? E aí tem 3 caminhos que a gente vê cada vez mais sendo praticados e que a gente acha muito legais e que invariavelmente tem a ver com vocês, né? E acho que a São Paulo Fashion Week é muito espaço disso, em especial o Estufa. E a primeira questão são as conexões. E conexão aqui é tudo, né? Como é que eu vou para um bairro que é da minha cidade, que eu nunca tinha visitado, porque eu nunca tive nada para fazer lá, mas de repente tem um estilista, de repente tem uma casa bacana que, quem sabe, eu vou alugar, porque tem um espaço legal para eu criar meu ateliê, ou talvez eu vá até lá porque vai ter uma festa muito maluca e tem alguém que é primo do vizinho, do cunhado, do não sei quem, que me convidou, e a gente vai até aquele lugar e descobre que aquele bairro é bacana, tem coisas diferentes, tem uma vila do século XVIII que ainda está preservada, tem uma senhora que faz a melhor coxinha ever da cidade de São Paulo, e aí a gente vai ampliando o espaço da gente na cidade. Mas conexões também são a necessidade que a gente tem de se conectar consigo e com o ambiente. Para vocês terem uma ideia, tem um filósofo sul-coreano que dá aula na Alemanha, só pode ser maluco, né? Porque é um filósofo sul-coreano que dá aula na Alemanha. Mas de vez em quando a gente entende o que ele fala, que são super interessantes as coisas dele, e tem um livrinho, dentre vários, chamado Sociedade do Cansaço. E ele fala que a gente passa um dia tão corrido, vocês já tiveram a sensação de que a gente chega ao final do dia, correu, e não fez nada? Né? Você fala, caramba, eu tinha uma lista de to-dos aqui, e a coisa só cresce, né? Eu não dou conta. E aí a gente está sempre sentindo culpado. Né? Então está aqui, não está em outro lugar, está em outro lugar, não está aqui, daí não está estudando, está criando, não está estudando, mas tem a prova, mas pô, quero fazer, mas eu também quero namorar, não, mas olha, eu tenho que visitar minha mãe. E a gente não dá conta, né? O dom da ubiquidade ainda não chegou. De modo que, por esse dia a dia tão atrapalhado, tão corrido, que chega uma mensagem do WhatsApp, a gente não viu, ela foi lá para o fundo, a gente leva um puxão de orelha, porque, pô, você não viu minha mensagem, o que você está imaginando, o que você está achando que você... Socorro! Que, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil é o 3º colocado mundial em população de depressivos. Né? E nós somos recordistas mundiais em percentual de população com ansiedade. Alguém se encaixa nisso? Eu me voluntario. Né? Gente super ansioso. E está sempre pensando no que deixou de fazer e não celebra o que faz. E aí é um tiro no pé total. Porque o que todos esses filósofos, psiquiatras, qualquer coisa, dizem é que a gente precisa começar a passar só da ação para a contemplação. Né? E contemplação é a gente se permitir para 15 minutos ficar debaixo daquela árvore e olhar as coisas como elas são. Porque quando a gente vê aquela árvore e ela deixa de ser uma mancha e ela passa a ser, olha que flor bonita, olha que árvore, que folhas com formatos diferentes, a cabeça da gente vai deslocando a energia que estava num problema para outro lugar. Dizem os neuros que a gente tem umas ondas no cérebro, chamadas ondas alfa, que funcionam como se fossem trenzinhos. E conforme a gente vai tendo que resolver os nossos desafios, elas vão pegando insumos para a gente conseguir fazer a elaboração desses problemas. Chega uma hora que a gente fica tão ensimesmado num problema que o trenzinho não consegue andar. Ele encontra uma barreira, ele vai. E por isso que tem os momentos eureka da vida. Né? A gente vai tomar banho, pluft, parece que as coisas fluem de outra forma. Porque a gente, invariavelmente, deixa de ter tanta atenção concentrada naquele ponto, vai sentindo a água escorrendo pelo corpo, a temperatura da água, o cérebro, tira a barreira, o trenzinho consegue voltar a andar. Né? Então, são coisas que no dia a dia vão permitindo a gente contemplar. Não é contemplar, ficar lá 15 minutos falando 14, 13, aí acabou, não, 12, 11. Mas a gente se permitir, né, viver aquele momento, porque o cérebro da gente vai funcionar melhor. Né? A gente dorme, acorda mais inspirado, não é? Põe o travesseiro, a vovó diz, o travesseiro é um bom conselheiro, né? Porque a gente dorme, o cérebro relaxa e o trenzinho começa a andar. Então, a gente precisa se permitir passar dessa lógica da ficção para a fricção, né? De encontrar o outro, de contemplar as coisas, e isso dá um antídoto a essa lógica da gente estar sempre ansioso e depressivo. E conexão também é a gente conversar com pessoas que pensam, como eu dizia, de forma diferente e que têm outros repertórios de conhecimento. A Dinamarca, mas não só a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, o Canadá, vários países
tem programas completamente inusitados para lidar com essas questões, como depressão e ansiedade, que são as grandes epidemias do século e que estão acometendo o mundo inteiro. E uma delas são programas vinculados à cultura. Então, o que eles fazem? Eles pegam, sobretudo os desempregados, depressivos, que como mais depressivo, menos vai encontrar emprego, e daí menos encontra emprego, mais depressivo vai ficar, e oferecem programas de 10 semanas, durante os quais as pessoas têm que fazer de 2 a 3 atividades culturais, dentro de um repertório de coisas, cinema, cantar, o que vocês quiserem. Atividades culturais, coletivas, sobretudo, né? E as pessoas, ao longo dessas 10 semanas, vão se soltando, vão começando a se redescobrir. E depois dessas 10 semanas, eles fazem testes como esse, com 200 pessoas que participaram do programa e descobriram que a dopamina, que é super importante, que é uma forma da gente reagir a isso, a esse estado de depressão, aumenta. Cultura, psiquiatra, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se não tivesse um maluco de um psiquiatra conversando com um maluco de um artista, conversando com um maluco de um ministro, ou secretário, ou o que fosse, jamais esse programa teria vindo a termo, né? Vamos combinar? Porque quem que teria concebido? E para vocês terem uma ideia, além de tudo, do ponto de vista de custos para a política pública, ele é mais barato. Porque eles contaram quanto custa o curso, 12 mil coroas. Ótimo. Quanto custa o médico? A consulta médica, o tratamento, os remédios, etc, etc. Quanto custa a ausência dessa pessoa que é criativa, que é produtiva na economia, gerando recursos? Fazendo a conta, sai mais barato do que a pessoa estar lá depressiva na casa dela. Só que para a gente fazer essa conta, a gente precisa conversar com gente que não pensa como a gente, né? Senão, sozinho, a gente não consegue inventar um negócio maluco desse que faz sentido, que dá resultado. E nos dias de hoje, em que as coisas invariavelmente são muito complexas, quanto mais a gente conversa com pessoas que têm repertório diferente. Nossa, o cara é um astrofísico, que barato, vamos lá. E aí, o que é astrofísica? Vai, né? Quanto mais complicado o nome, mais bacana a coisa é, né? A segunda característica de uma cidade que se pretende ser esse espaço de desenvolvimento das habilidades, como a gente pode fazer da cidade da gente, são as inovações. E inovação é essa coisa da cidade que se reinventa, né? A gente olha para a história, Roma foi não sei o quê e hoje é completamente diferente. Aquela cidade deixou de existir, porque as cidades não se reinventam. Quando a cidade se reinventa, a coisa fica mais bacana. Só que não é a cidade, aquela entidade abstrata que vai se reinventar. A cidade é feita de cidadãos. Se a gente se reinventar, a cidade se reinventa. Se a gente não se reinventar, a cidade, pluft, morre. A gente vai embora, a gente fica aqui fazendo sempre mais do mesmo. Uma cidade que vem tentando se reinventar é Montreal. E Montreal é uma cidade que, há 20 anos, botou dentro da prefeitura um escritório chamado Escritório de Design, que faz umas coisas alucinantes no espaço público, mexendo com a fachada dos edifícios, o que vocês puderem imaginar. Por quê? Porque eles se dão como missão fazer com que cada residente em Montreal seja um designer sem ser designer. Tem o olhar de um designer sem ter uma formação de designer. Através dessas provocações. Daí a gente fala, olha que barato, que bacana aquele grafite. Nossa, o cara mudou a fachada. Que legal que ficou essa sapataria, está hiper diferente. Olha que boa coisa. E tal. A gente vai se sentindo estimulado o tempo todo na cidade. Essa é a missão do escritório de design. E eles entendem o design assim como a moda é. Que a capacidade é um código sobre o mundo, né? É um olhar que a gente dá sobre o que está acontecendo nesse momento. Como é que a gente decodifica isso e transforma em outras coisas? Outra forma da gente lidar com inovação é o que a gente vê rolando em Paris. Paris é uma cidade que a gente fala, Paris não precisa fazer nada, né? Porque Paris já é Paris. Paris está numa toada de reinvenção que vocês não têm noção. E um dos casos mais bacanas da cidade, que inclusive a gente trouxe ano passado também para esses encontros no Farol Santander, é a Agência de Inovação de Paris. Toda cidade tem sua agência, Secretaria de Inovação. A de Paris chama Paris & Co, ou Paris & Co. E para vocês terem uma ideia de como eles entregam muito para a cidade e como as empresas reconhecem isso, normalmente as agências de inovação têm uma verbinha que chega ali das empresas, 20%, 15%, 25%, e o resto todo é dinheiro público, né, orçamento público. Paris & Co, para vocês terem percepção do que fazem, tem 75% do dinheiro que vem de orçamento privado, da Air France, do Accor, de todas as empresas francesas, ou não francesas, mas que estão na França, que apostam, que dão grana para a Paris & Co desenvolver projetos, e 25% do orçamento vem do governo, de tanto que eles transformam a cidade. E o que eles fazem? Olha que coisa bacana. Eles pegaram o mapa de Paris, que é esse aqui, falaram, se a gente for vasculhar o que Paris faz,
a gente vai perceber que esse bairro aqui tem tudo a ver com gastronomia, que esse aqui tem tudo a ver com turismo, que esse tem tudo a ver com finanças, que esse tem tudo a ver com audiovisual, e daí a coisa vai. As vocações dos espaços. E não tem bairros que são assim, a gente passa por eles, vê que tem uma concentração de negócios rolando com isso. Vai para a Vila Madalena, vai para a Vila Leopoldina, e descobre que tem vibes diferentes nos vários bairros. Eles falam, bacana, então o que a gente vai fazer? Em vez de criar uma grande incubadora, um Vale do Silício no meio de Paris, a gente vai dedicar incubadoras específicas para cada um desses bairros. Então, por exemplo, a parte toda de gastronomia, eu vou colocar aqui. E as startups que eu vou incubar vão ficar naquele pedacinho. A de turismo, que tem tudo a ver com o bairro X, eu vou colocar no bairro X. Só que o que é turismo, por exemplo, para eles? Não é só, eu vou criar um marketplace bacana, eu vou criar uma agência diferente. Para eles, turismo é resolver os desafios da cidade de Paris, que é uma das cidades que mais recebe turistas no mundo. E o que significa o desafio do turista? Daqui a 2 minutos, Paris vai abrigar umas Olimpíadas. Então, eles falam, como é que eu, que moro em Paris, vou conseguir acompanhar o jogo pela televisão ou pela internet, pelo celular, enfim, pelo que for, sem estar lá, mas tendo a experiência de estar lá. Então, dá-lhe georreferenciamento, dá-lhe realidade virtual, dá-lhe tudo para eu, no meu sofá, sentir que eu estou jogando tênis. Outro desafio eu quero fazer a prova de natação no Rio Sena. Turma do ecossistema de incubação de turismo, como é que vocês vão despoluir a água do Sena para a prova de natação poder ser no Sena? Então, são coisas muito mais atrevidas para responder aos desafios da cidade. E para vocês terem uma ideia de como, se não bastasse eles fazerem isso, e por isso as empresas põem tantas fichas, eles ainda resolveram pegar 2 bairros da cidade, que não eram os lugares mais sexys do mundo, e justamente por não serem os mais sexys, e transformar esses 2 lugares em laboratórios de provas. Então, tudo que é feito nessas incubadoras, e que pode ser testado no espaço público, móveis, iluminação, serviços, o que for, que eles levam para esses bairros, os cidadãos e os transeuntes testam aquilo. E aqueles bairros nos quais as pessoas não necessariamente queriam estar, porque não tinham nada de charmoso, agora são os bairros mais efervescentes da cidade. Porque todo mundo quer ver o que está acontecendo, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer validar ou detonar, todo mundo quer ir lá participar. Imagine a gente fazer isso numa cidade como São Paulo. Que legal, né? Vasculhar o que existe em cada cantinho, dar um foco de inovação em cada cantinho, esses clusterzinhos, esses distritos, dentro de uma lógica em que todo mundo soma, nesse grande quebra-cabeças, e daí pegar 1, 2 bairros e levar as coisas mais alucinantes para lá, para as pessoas testarem. Isso é a gente usar a plataforma da cidade como algo que incentiva no desenvolvimento daquelas habilidades que eu mencionava a vocês. E, por fim, a gente tem cultura. Essa foto é uma da qual eu gosto muito, porque provavelmente não dá para vocês verem aí, mas acreditem em mim, aqui atrás tem uns palitinhos, né? Dá para ver daí? Pronto. Aqui é um campo de moinhos de vento. Então, imaginem aqui em cima o que venta, né? E é um conjunto de cidadezinhas muito pequenininhas, no norte da Inglaterra, numa região chamada Pennine, Lancashire, que vocês certamente não conhecem, que ninguém conhecia, que fica perto da fronteira com a Escócia. Então, do ponto de vista de turismo, é meio que entre nada e lugar nenhum. E essas cidadezinhas sempre se conduíam muito de si mesmas e falavam, poxa vida, ninguém conhece a gente, ninguém vem visitar a gente é tão bacana, a gente é tão simpático, é tudo tão bonitinho, é tão fofo, é tão legal, por que ninguém vem? E daí falavam, pô, mas por que eu vou fazer aí? O que você tem de especial? E essas cidades se reuniram, os cidadãos se reuniram, como se somassem aqui nessa sala para começar a discutir o que eles tinham de especial. O que a gente tem aqui de diferente? Esse processo, para vocês terem uma ideia, demorou 5 anos. Porque é muito difícil a gente enxergar o que a gente tem de diferente quando a gente faz parte do contexto. E isso serve tanto para a cidade, como serve para a gente, né? O que eu tenho de diferente, de fato? E a gente tem um olhar muito enviesado sobre quem a gente é, né? A gente se detona, a gente acha que é muito pior em uma série de coisas. Deixa aí os amigos e fala, meu, você é o máximo, olha que bacana. Você fala, não, você está dizendo isso, você é meu amigo, você é minha mãe, você é minha avó, você é meu vizinho, você me quer... Mas a gente não consegue ter esse olhar distanciado sobre a gente mesmo. Por isso que é importante conexão social. Por isso que é importante estar em contato com pessoas que entendem a gente, que querem ajudar a gente, assim como a gente quer ajudar os outros, os amigos, né? Os ditos amigos, a família e os amigos. Essas cidades, depois de 5 anos,
resolveram colocar em prática um programa. E esse programa dizia assim: a gente fez uma vaquinha, fez rifa, fez bingo, fez tudo, e conseguiu um orçamentozinho para lançar um concurso mundial. Olha o atrevimento dessa turma. Colocar um concurso mundial para arquitetos, designers, artistas, proporem obras de grande tamanho. Imaginem aqui, a gente está falando de uma obra que tem pelo menos uns 5 metros, que vão transformar a experiência desse vento super agressivo que a gente tem aqui, porque a única coisa que diferencia a gente do resto do mundo é vento, numa experiência positiva. Tá fácil, né? Vocês se candidatam? E, a propósito, a gente tem pouca grana, então não podem fazer umas coisas que custem caro. Eles receberam mais de 100 projetos e selecionaram 4, que era a grana que dava. Esse é o meu preferido. Esse se chama Árvore Cantante e Troante. Por quê? Porque, como vocês observam, ela tem várias plataformas, como se fosse uma grande lasanha, né? O grande receio deles era que esse bicho saísse voando, porque tem um topete, assim, falou, esse troço vai em 2 segundos, vai... Então, eles foram chumbando cada camada umas nas outras. E, como vocês veem, cada camadinha dessas tem tubos. E como o vento bate por intensidades diferentes, em ângulos diferentes, a cada segundo é uma nota musical diferente que se forma. E aquele vento que a gente fala, pelo amor de Deus, eu não vou nessa terra, só venta, vou voltar com pneumonia, não quero, tchau, sai. Agora a gente vai lá e eles recebem, em média, 3 mil turistas por mês para ver essas obras e terem uma experiência diferente. A gente fala, vente, porque quanto mais ventar, mais essa árvore vai cantar, né? Esse é o olhar que a gente traz a partir do que é singular no território ou que é singular na gente, para aquilo que a gente está fazendo, para o lugar onde a gente mora, para transformar o contexto da gente, seja individual, seja urbano. Mas cultura também é outra coisa, e vocês veem que no final conexões, inovações, cultura vão se somando, né? É difícil passar uma régua. E esse é um caso que a gente adora, que vem da Nova Zelândia. Esse é o Museu Nacional da Nova Zelândia. E vocês acompanham, talvez, no dia a dia, o perrengue que é os museus conseguirem pagar as contas, né? Porque depende de verba pública, mas não tem grana para cultura, mas o patrocínio escasseou, ai meu Deus, mas olha a estrutura. E com menos eles conseguem oferecer coisas diferentes, menos as pessoas vão aos museus, e com menos as pessoas vão aos museus, mais necessitados eles ficam, enfim, o desastre está armado. O Museu Nacional da Nova Zelândia resolveu fazer uma coisa atrevida. Atrevimento é uma maravilha, né? Ai, que bom a gente se permitir ser atrevido. E eles pegaram a pessoa que mais entende de tecnologia, startups, inovação no país, sequestraram essa pessoa, colocaram aqui dentro, falaram assim, agora você vai dizer para a gente o que a gente vai fazer. E essa pessoa, essa moça que chama Tui Te Hao, imaginem, tinha que ser diferente, né? O pai dela era maori, típico, neozelandês, e a mãe é escocesa. Então, a gente tem uma maori com cara de escocesa. E a Tui, que significa, o nome dela, o passarinho que canta, foi cantar dentro do museu. E aí ela resolveu transformar o museu na primeira aceleradora de empreendimentos museais do mundo. O que ela faz? Eles têm um programa chamado Mahuki, que em maori significa percepção ou ver além do usual, é o bendito do atrevimento. E eles incubam, dentro desse espaço, 10 empreendimentos. Cada um deles com de 2 a 4 pessoas. É uma aceleradora. Mas o que eles incubam lá? Tudo o que, como tecnologia, pode ajudar o museu. Realidade virtual, realidade aumentada, gestão de dados, como é que eu trago novos públicos? Se eu tiver uma realidade aumentada em cima de alguma coisa, todo mundo vai lá ver, uau, que legal, aquele museu que eu nunca visitei porque eu pensei que fosse chato, passa a ser um museu muito bacana. Olha, que legal, agora eu entro no museu, não preciso mais nem colocar a biometria, eu entro no museu, assopro e, sei lá, qualquer coisa. Eles vão incubando lá. Então, são tecnologias que podem servir para um mundo de coisas, mas que eles têm a capacidade de entender como vão ajudar a resolver os desafios dos museus. E colocam $20 mil de capital semente em cada empreendimento desses. Ao final desse processo de incubação de 4 meses, eles têm 6% de participação em cada negócio. E eles fazem o MVP, eles veem se o negócio funciona dentro do museu. Se o negócio, digamos, os 10, 2 derem resultado, eles vão ter 6% de participação naqueles 2 negócios para o resto da vida. Então, além de tudo, é uma forma deles romperem com a dependência financeira dos museus. Viram espaços efervescentes, conquistam novos públicos, fazem conexão com o lugar, mostram para a gente um monte de coisas que a gente não conseguia ver de forma tradicional e, além de tudo, ganham dinheiro.
E o último caso que eu queria trazer como cultura, e que tem um pouco a ver com a questão do patrimônio, aliás, tem tudo a ver com a questão do patrimônio, vem de Lisboa. E alguém já foi para Lisboa? Quem foi para Lisboa e não comeu sardinha? Não comeu sardinha? Você é vegano? Não. Você não gosta de peixe? Você não gosta de sardinha? Ah, você não comeu sardinha? Você não gostou de sardinha? Ah, muito bem. Quem não for vegano, quem gostar de peixe, vai para Lisboa, invariavelmente vai comer sardinha. Mas quem for vegano também vai poder comer sardinha, porque a sardinha lá deixou de ser um peixe e passou a ser um conceito. O que eles fizeram? Eles falaram, poxa, Lisboa tem tudo a ver com a sardinha. Tem sardinha na grelha, no meio da rua, como a gente tem o churrasquinho, tem no restaurante, tem no chaveiro, tem em tudo quanto é lugar. Então, a Prefeitura de Lisboa resolveu pegar o conceito da sardinha e lançar um concurso. O concurso é ótimo para isso, né? Para que o resto do mundo olhasse para Lisboa e para a bendita da sardinha. E quando a gente lança um concurso mundial, a gente já sai ganhando, porque qualquer um que for participar tem que mergulhar no contexto da gente, ainda que pela internet, para entender quem é a gente. Então, o concurso é bacana. E dão lá 2.000 euros para os vencedores, não é um mega de um concurso, mas cada vez mais eles conseguem trazer gente a bordo. Eles recebem centenas de propostas de gente de tudo quanto é canto do mundo para redesenhar as sardinhas. Para vocês terem uma ideia, esses são os ganhadores da edição de 2018. E eu, de propósito, eu trouxe 2018 e não 2019, porque o vencedor foi um brasileiro. Uma pessoa, o Arthur Duarte, de Londrina, que resolveu criar uma nova sardinha que se chama A Chegada dos Amigos da Sardinha. Não sei se dá para ver daí, mas o que está caracterizado aqui pelo novo design gráfico, tem um baiacu tocando prato, tem uma lula com um trompete, sei lá, tem uma turma toda chegando, os amigos da sardinha vindo a bordo. Daí tem esse aqui, que é o sonho do pescador, porque a Ana conseguiu ver que as escamas, na verdade, são ondas do mar. E aqui, na última escaminha, tem uma canoinha de um pescador. Então, a gente vai invertendo, o grande barato disso é a gente inverter a perspectiva que a gente dá sobre uma coisa que, a rigor, era uma sardinha. O que mais pode ser uma sardinha? O que mais pode ser um vestido? O que mais pode ser uma cidade? Né? E aí a gente vai. E na menção honrosa, olha só que bacana, o primeiro lugar também foi brasileiro, do Heitor, aqui de São Paulo, com o Navegante da Imaginação. Isso foi uma atividade que vem sendo a cada ano, cada vez tem uma temática, da Prefeitura de Lisboa. Daí os negócios de Lisboa começaram a ver isso e falaram, opa, aqui tem coisa para a gente. Por exemplo, tem uma fábrica, ainda do século XIX, de tudo quanto é coisa de cerâmica, utilitária. Coisas para casa, enfim. Eles viram esse lance da sardinha, e como a sardinha virou a coqueluche da cidade, todo mundo quer a tal da sardinha, e resolveram lançar uma linha especial, uma edição limitada a cada ano, de sardinhas de cerâmica. E virou álbum de figurinha. Todo mundo quer a tal da sardinha da edição limitada, que agora está pintando. Então, para vocês terem uma ideia, essa marca se chama Bordalo Pinheiro. Esse aqui eu peguei algumas das últimas, enfim, das edições limitadas deste ano. Tem a sardinha número 1, em homenagem ao perfume. Tem eu estou na Brasa, estou em Brasa. Tem a sardinha Detox. Tem a Equação do Amor, e aí vai. Então, são novos olhares que vocês, inclusive, na lógica da moda, poderiam estar trazendo para as sardinhas. Teriam o seu nome na parede de muita gente. Eu tenho 2 em casa, porque eu não resisto. Né? Então, vou deixar aqui só a referência do site da Garimpo, porque se vocês tiverem interesse nessas temáticas, tem uma pastinha chamada Livros, com um monte de coisas para baixar. Tem todos os encontros em vídeo no YouTube, dos encontros que a gente fez no ano passado, no Farol Santander, com essas 2 preciosidades aqui, a Graça e a Juliana, com a TUI, que veio também para esse projeto, com o pessoal de Paris, que veio apresentar. Todos os vídeos estão gravados com esses encontros. Vocês entram no canal da Garimpo de Soluções no YouTube, tem uma penca de coisas. Para a gente, quem sabe, um dia, às 2 da manhã, com uma insônia, tomando um chá, um café, uma coisa mais inocente, tipo um vinho, quem sabe, a gente ouvir alguma coisa, a gente pegar como podcast, a gente seguindo, porque são esses momentos de contemplação. Né? Isso que vocês estão se oferecendo aqui agora, de dar um tempo nessa correria do dia a dia e parar para decantar alguma coisa. Né? De ver um zilhão de coisas passando e falar assim, isso acho que do resto não interessa, isso aqui acho que pode ter alguma coisa a ver comigo. E trazer para o repertório de vocês. Né? Isso acho que no final é o que faz a diferença hoje e certamente vai fazer cada vez mais a diferença no futuro. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Agora é com vocês, né? Agora deixa eu me preparar.
Quem vai brigar comigo no campinho? Fala assim, não gostei nada disso, vem cá que eu vou te contar outra coisa. Não? Faz sentido? Alguém se apaixonou pelas sardinhas? Quem quer sardinha? Entre no site ali, Bordalo com 2 L's Pinheiro. Tem umas inspirações. Assim. Eu fico imaginando as coleções que podiam sair dessas sardinhas. Né? A gente faria aqui do quê? Da tainha? Podia ser da tainha, né? A sardinha vira tainha. Diálogos Brasil-Portugal. Quem participou dos outros 2 dias? Quando não, né, Ju? Quando não? Quem participou de algum outro dia? As coisas vão somando? Fazem sentido? É? Legal. Vocês vão ficar hoje aqui ainda mais? Ai, que bom. Eu também pretendo voltar. Né? E tacar o terror com o filhote de 3 anos. É contemplação, Graça. É contemplação. Mas não é muita informação. Você falou disso da sardinha, de fazer as coisas de Paris, essas coisas. E aí eu lembrei daquele concurso da Camil, acho que era, do feijão com arroz. Uhum. Seria mais ou menos a mesma coisa? Como era o concurso? Eles chamaram mães para fazer feijão com arroz e eles sortearam o melhor feijão com arroz. Era um negócio assim, eu não lembro do resultado, mas era mais ou menos isso, né? Assim, provavelmente elas devem ter feito variações sobre o tema feijão com arroz, né? O que eu fico imaginando diante do que você está trazendo, porque eu não acompanhei o concurso, é como a gente poderia ter transformado o feijão com arroz em uma coisa diferente, sabe? Eu acho que o grande barato é quando a gente... que é muito o que vocês trazem, né? Cada um, como você está seguindo aí uma trajetória que é muito vinculada à criatividade, é ver uma cadeira e ver mais do que uma cadeira, né? Então, certamente, se aqui a gente fizesse um concurso de feijão com arroz, ia virar um mundo de outras coisas. Uma base de feijão com arroz, mas um mundo de outras coisas. Então, por que a cadeira sempre tem que ter 4 pernas? Não tem. Poxa, faz uma, faz não sei o quê. Que se a gente for resgatar na história, foi o que a Bauhaus já fazia, né, no seu momento, como é que a gente vai juntando tecnologia e arte, como é que a gente dá novos olhares às coisas. Assim que surgem as coisas bacanas. Então, acho que é isso, né? A gente partir de uma base concreta e falar, e se? E o se é a coisa mais gostosa. É isso. Acho que é pelo horário. Tá. Já que vocês estão tímidos, eu vou conversar um pouco aqui com a Cainha. Oba. Você falou, acho que uma coisa que é interessante, você falou essa abertura, né? O quanto que a nossa curiosidade, às vezes a gente se limita e não vai atrás. Então eu lembrei que há um tempo atrás, eu não sei porquê, me deu vontade de entender como era a criação de camarão da Malásia. E aí eu descobri que tinha um curso no Senac. Bom, vejam bem, eu sou jornalista, não tinha nada a ver comigo, mas eu tinha uns espaços, uns terrenos na família, que eu falava, o que eu vou fazer nesses terrenos, né? Dar uma ideia para os meus pais, o que eles podem fazer. E aí eu saquei que tinha essa coisa de montar os tanques e começava a ter essa criação de camarão da Malásia e estava saindo muito. Então eu fui para o Senac, me inscrevi, fiz um curso de camarão da Malásia, de criação, e percebi no final do curso que não podia fazer nada daquilo porque tinham milhões de predadores, tinham que botar uma grana enorme para poder tampar os tanques, para poder não entrar bicho por baixo, por cima, para poder comer os camarões. Mas o interessante é que você sai de uma coisa que você está acostumado a fazer, que vira quase a sua extensão, né? O que você é? Você é jornalista. Então você sempre vai fazer matérias, vai entrevistar gente, e você vai fazer um curso de camarão da Malásia, que você nunca imaginou. Tive que fazer uma coisa que depois ficou no meu repertório, além de entender que camarão da Malásia tem vários predadores, eu entendi também que como é que você fazia entendia como é que ia custar aquilo, né? O que você ia ganhar com aquilo. Então eu fiz um curso também dentro do camarão da Malásia para entender o negócio. Então, para mim, serviu para entender um pouco de fazer um business plan, de entender quais são as variáveis que você tem que colocar. Então, tem outras coisas que vêm nesse rastro da curiosidade e do atrevimento que vai ficar para a gente, sempre. Então, eu sempre conto esse curso do camarão da Malásia, porque as pessoas falam, você é maluca, você vai fazer um curso de camarão da Malásia, de onde, né?
Então, essa abertura ela é muito importante. E esses centros, esses hubs de inovação, e aqui a gente tem muito isso também, porque às vezes a gente vê pessoas passando para cima e para baixo, mas estão se encontrando. E nesses encontros surgem oportunidades. E essas oportunidades levam a aberturas. E muita gente que está aqui, às vezes, pensa que não tem condições de fazer determinadas coisas e surge uma oportunidade de até chegar no Hub de Inovação em Paris, por alguma conexão que você faz e que acaba acontecendo. A Ju, que a gente participou dos Diálogos Startupeiros, a convite da Ana Carla, foi uma mesa, na verdade, que eu mediei, sobre novos materiais, com uma ela era quase uma pesquisadora, né? Ela na verdade partiu de ela era de relações internacionais, mas ela vinha da Sicília e tinha uma questão que era um problema na Sicília, que era o que eles faziam com o bagaço da laranja, com a casca da laranja e o bagaço, porque é um dos grandes produtos que eles têm é plantação de laranja, né? São as laranjas. Mas sobrava aquele lixo. E o que fazer com aquilo? E aquilo ficou na cabeça dela, eu vou procurar um jeito de usar isso. E foi em parceria com a Politécnica de Milão, desenvolveu o fio que depois virou, Hermès usou, etc. e tal, virou virou tecido, né? A partir da laranja. Então, e a Juliana trouxe a toda essa indagação dela também no lado têxtil, mas que foi para o lado da tecnologia, trazendo aqui, não sei quem teve aqui, ela já participou várias vezes com a gente, eu sempre trago ela como exemplo, que eu acho sensacional, de trazer essa possibilidade da tecnologia facilitar o acesso de pessoas de vários corpos, né, através de moldes, etc. e tal, com a computação, e possibilitar que qualquer pessoa possa vestir aquela roupa que normalmente está lá na arara, com aquela modelagem tradicional. Né, e os corpos são muito diferentes. Então, essa curiosidade, essa vontade de buscar soluções é o que faz surgir a inovação. Às vezes, isso que a Cainha falou, a Ana Carla falou, é muito verdade, que essa questão de como a gente se põe para baixo, a gente sempre acha que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não tem capacidade, habilidade, mas se a gente tem a vontade e a curiosidade, a gente vai buscar. E eu acho que a gente está num momento em que a gente tem muitas facilidades. Antes era muito mais difícil. Hoje você tem muitas facilidades. Além de ter tudo que o prático está tudo na internet. Você pega lá, tem vídeo te ensinando a fazer qualquer coisa. E fora isso, tem muita possibilidade de conexão, porque a tecnologia permite isso. E permite que vocês não tenham fronteiras para essas conexões, né? Que vocês possam se conectar com o mundo inteiro. E a Ana Carla tem muitos exemplos porque ela anda pelo mundo inteiro. Ela conhece, ela já foi para a China várias vezes, ela foi Colômbia, tem um projeto maravilhoso também, Argentina, enfim, Canadá, Ruanda. Então, assim, ela tem esse conhecimento a partir do que ela vivencia e de busca de inovação que as cidades estão fazendo no planeta. Não é mais uma coisa que a gente fala, a inovação só tem em Nova York, ou só tem, sei lá, nem na Inglaterra tinha tanta inovação, Barcelona. Não, isso todas estão procurando essa forma de atrair, primeiro, talentos criativos, porque sabem que reter esses talentos faz com que a gente possa trazer essa inovação. Então, é importante se posicionar dessa maneira. E acho que as universidades, as escolas, elas estão se abrindo cada vez mais, criando parcerias com escolas de fora, exatamente para possibilitar essa troca entre vocês. Então, é isso que eu queria falar. Não sei se agora alguém quer... Hoje. Tudo bom? Graça, Cainha. É sempre um prazer, uma alegria, que delícia. Mais do que uma pergunta, é uma curiosidade. Cainha, conta um atrevimento seu pra gente, um desses assim atrevimento? Que a gente fala assim, não é possível que ela pensou nisso e ela se atreveu a tentar realizar ou realizou alguma coisa assim. Então, nem sei se é um atrevimento. Tem um que eu ia contar, mas eu acho que eu não posso. Então, não. Que é um spoiler seu. Então... mas assim, eu acho que eu sempre fui muito atrevida do ponto de vista de viagem, né? E quando eu tinha, acho que 25 anos, eu resolvi ir para a Turquia, alugar um carro e me meter pelo interior da Turquia. Todo mundo fala, você está louca, né? País muçulmano, você vai no carro e tal.
E eu passei por algumas das experiências mais incríveis que eu não poderia ter imaginado. Então, cruzar as montanhas repletas de papoulas e parar na beira da estrada, tinha um senhor com o filhote vendo morango. E eu, com toda a minha habilidade na língua turca, podem imaginar, tipo, morango. E a gente vai desenvolvendo um repertório de experiências que põe a gente em outro momento da vida, em alguma experiência bacana. Pausa, Turquia. Incrível. Daí, 15 anos depois, estou dando aula na GV e tem um aluno que é turco. E o menino que é turco é biólogo, começa a fazer um MBA sobre gestão cultural, outro, maluco, para criar no Brasil o Centro Cultural Brasil-Turquia. E eu puxo o Yusuf de lado e falo assim, Yusuf, deixa eu te contar, morango, né? E tal, começo a falar da papoula e de outras experiências várias. E ele fala, nossa, Cainha, que bacana, a gente queria fazer um Centro Cultural Brasil-Turquia, não sabia direito onde, e aí a gente foi começar a bater papo sobre isso, e ele foi falar com o Museu da Língua Portuguesa, então, com o Sartini, foi falar com outro, e montaram aqui no Brasil o Centro Cultural Brasil-Turquia, a gente começou a participar. Até aí, ok. Este ano, um dos dirigentes do Centro Cultural Brasil-Turquia, que tem um restaurante ali na Augusta, delicioso, barato, gostoso, com nome impronunciável, mas é na Augusta descendo lá para o centro. Estava voltando de férias, depois de 3 anos sem tirar férias, voltando a Nova York com o filhote e a esposa, no que ele para em Guarulhos, a polícia o prende. Fala, poxa, a Graça acompanhou bem isso. Como assim prendeu? Porque o maluco do Erdogan resolveu que qualquer um vinculado a outro partido originalmente, que não o dele, é terrorista. E pede para o Supremo detê-lo e expatriá-lo. E o menino fica 1 mês na cadeia sem entender o que ele tinha feito de errado, dizendo que nunca tinha feito nada de errado, porque ele era intérprete e começou a abrir um restaurante contra os 2 turcos. Daí todo mundo se mobiliza a partir desse Centro Cultural Brasil-Turquia e consegue mexer mundos e fundos graças aos advogados, graças aos próprios meninos, graças a muita gente que ficou indignada. Faz 312 milhões de abaixo-assinados, propõe defesas, etc, etc. Resumo da ópera, essa turma toda se mexendo, consegue fazer, pela primeira vez na minha vida eu vi, uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal em que, por unanimidade, os desejos do Erdogan foram barrados. E isso abriu um precedente para que todos os turcos que aqui moram e que não são vinculados ao partido do Erdogan não tenham mais que ter medo de ser expatriados sem ter feito nada de errado, para serem condenados a uma prisão, porque ela não tem julgamento democrático, porque, afinal de contas, se atreveram a não ser do partido próprio. Então, assim, nesses percursos do Morango, do Centro Cultural, do Erdogan e do Supremo, eu falo, está tudo aí, né? O que a gente precisa é tentar fazer urdiduras diferentes, né? Tentar criar linhas diferentes dentro dessa história. E eu nunca fui tão agradecida aos morangos da Turquia como aquela viagem, né? Obrigada, Cainha. Cainha, no Brasil, você diria que em que estágio a gente está? Você também viaja muito pelo Brasil. Tem alguma cidade que você enxerga que está fazendo um trabalho, buscando esse espaço de inovação? Então, para falar de atrevimentos, tem uma cidade no sul de Minas chamada Santa Rita de Sapucaí. Alguém já foi para Santa Rita? Ah, bingo! Muito bem, muito bem. Não vai me deixar mentir. Santa Rita tem uma história muito peculiar, porque assim como outras cidades pequenininhas do sul de Minas, sempre teve perfume de café, né? Sempre café foi café, café, café. Até que a Sinha Moreira, na década de 50, 60, de uma família super tradicional de lá, enfim, dona de metade da cidade, casada com o embaixador brasileiro, foi transferida para o Japão, acompanhando o marido, de quem depois, inclusive, ela se divorciou, ou seja, foi quase que uma ponte essa história. E no Japão, ela viu o que era a tecnologia e o que estava acontecendo no mundo da eletrônica. E ela falou, meu Deus, o café está acabando, a gente precisa fazer uma outra vocação, vou levar a eletrônica para Santa Rita do Sapucaí, que hoje é pequena, imaginem a época, né? E era amiga de Juscelino, então não sei o que. Bom, resumo da ópera, resolveram fazer ali, em Santa Rita do Sapucaí, a primeira escola técnica de eletrônica do Brasil. Hoje tem faculdade, tem um mundo de coisas, e virou o Vale do Silício brasileiro, em Santa Rita de Sapucaí, que deve ter o quê? 50 mil habitantes. Muita gente trabalha com tecnologia, vai lá pela qualidade de vida da cidade. A urna eletrônica, um mundo de coisas foram inventadas lá. O único centro avançado, não sei se é da Samsung ou de outra empresa afim, é lá.
E eles hoje têm um ecossistema de inovação e de tecnologia, graças à ida da Sinha Moreira, que por acaso, naqueles 2 anos, ficou casada com o embaixador que foi para o Japão. E falou, por que não? Né? Levar a eletrônica para Santa Rita do Sapucaí. E a cada ano eles fazem um negócio que não é um hackathon, é Hack the Town. Então é bem bacana porque a gente participa de palestras com gente muito maluca e maravilhosa, com startups que estão brotando, nas escolas públicas, a cidade inteira está nessa vibe de transformação. E eu acho que isso mostra para a gente a potência. A gente fala às vezes, ah, não, mas tem que ser uma cidade grande, aqui nada vai acontecer, etc. Mas da gente mudar os contextos, inclusive das pequenas cidades, que podem ser profundamente criativas, né? Porque, de novo, criativo não é a cidade, é quem lá está. E se a gente se atrever a fazer participar desses processos, que nunca são feitos por uma pessoa sozinha, a coisa vai longe, né? Eu, cada vez que vou para Santa Rita, volto quase beijando o chão, né? Eu falo, puta, que bacana os caras fizeram. E eu acho que isso abre espaço para muitas outras possibilidades. As nossas cidades grandes acho que estão apanhando um pouco mais, mas as pequenininhas estão dando um baile, viu? É bacana. Bom, vou agradecer a Ana Carla. Acho que tem muita informação. Entrem na Garimpo de Soluções. Realmente tem muito conteúdo para processar, para entender, para ter curiosidade. E agradecer porque é sempre maravilhoso todas as informações que ela traz